ficar uma dica para os pais que já ensinasse essa higiene bucal, essa escovação, sim, desde pequenininho. Mas essa é uma pergunta frequente. Quando é que tem que escovar os dentes? Justamente agora... Quando tiver dente. Quando tiver dente. Pronto, a criança tem dentinho, já vão precisar... 6 meses de idade, que é a média de erupcionar o primeiro dentinho de leite, já se recomenda lá aquela mamadeira noturna que a criança toma e dorme, né? Que fica ali... Ficam aqueles resíduos acumulados, né? Então é interessante fazer a limpeza. Então, para isso, existe uma série de utensílios, né? Desde até uma dedeira que tenha umas sardinhas de escova, que a mãe pode passar na boca bota a dedeira no dedo e passa, né? E então, desde ali, é importante fazer a higiene bucal. Um paninho, né? Ou coisas assim, né? Sim. Mas... para ter uma ideia, aos 24 meses de idade, ou seja, 2 anos, a criança praticamente tem todos os dentes de leite, né? Então, pergunto, quando é que tem que vir um dentista? Claro, desde que tenha dente. Mas nesta idade é mais aconselhável acostumar a criança a ir ao dentista, né? Para que faça uma revisão, às vezes tem um iniciozinho de cárie que já possa ser tratado, né? Evitar que vá aumentar e perder o dente. Né? Veja como é importante, né, o tratamento, não só pelo que o dente, como eu disse, eu escutei isso, dente de leite, nós não se preocupa muito, deve se preocupar sim, primeiro, porque está sujeito já a começar a passar depois para o dente que vem, né, definitivo. E também, poxa, a criança vai ter dor, a criança vai ter, porque... Mas a gente analisa sobre vários aspectos, um deles é este, né? A manutenção dos dentes descidos, que a gente chama de dentes de leite, né, que inicia a troca mais ou menos aos 6 anos de idade, é importante por vários aspectos. Primeiro, claro, a dor. Né? Segundo, se a criança perder um dentinho de leite, digamos aos 3 anos, eu sei que aquele dente só vai nascer o permanente lá pelos 9, 10 anos. Então, esse período que ele fica sem aquele dente, os dentes vizinhos vão fechando o espaço. Vão ficando esparelhos dentro. E aí inicia um processo já, que se cria um processo de problema ortodôntico, né? Aquele dente permanente não vai ter espaço para nascer ali, porque fechou o espaço. Né? Perfeito, não, dá para entender. Houve um movimento dos outros. Isso mesmo. Então, a importância de a criança ir cedo ao dentista, né, tem vários aspectos, não só pelo problema da cárie e a dor. Sim, até da própria cadeia dentária, né? Porque veja, se vai perder antes do tempo por causa de uma cárie, né, não deixar que o outro empurre, né, vai causar problema. Né? Isso seria, doutor, além disso, né, em razão de nascer dessa forma, que talvez a criança já pequena, a certa idade, eu não sei que idade, o dente de leite nem pode colocar aparelho, né? Não se deve colocar aparelho. O que a gente faz quando acontece na dentição adesiva, que a gente chama, né, dente de leite, por exemplo, a gente analisa a arcada dentária e muitas vezes pelo uso de bico, né, ou coisas semelhantes, que isso também deforma a estrutura até óssea. Ele começa a ficar com os dentinhos para frente, né? Então, muitas vezes, que é muito comum pelo uso de bico, por exemplo, é a mordida aberta. A criança fecha a boca e fica um buraco na frente. Então, se não for prevenido isso, a dentição permanente vai continuar. Vai vir dessa mesma forma. Então, aí, porque há uma movimentação não só dos dentes, mas como a estrutura óssea. O osso, que é muito maleável na criança, né? Então, aí, nesses casos, às vezes, a gente pode utilizar algum aparelhinho para fazer expansão óssea nesse período de crescimento. Então, tem determinados casos que algum tipo de aparelho pode ser usado. Mas esse aparelho ortodôntico normal aí não se usa. Né? Mantenedor de espaço, né, que é muito comum. A criança perde o dente, para não fechar o espaço, bota um mantenedor de espaço, que é digamos assim, eu pego o dente vizinho, boto uma bandinha com um dentinho do lado, né? Para não fechar o espaço. Né? Veja quanto nossos ouvintes estão assistindo o programa agora, escutando, o quanto é importante, então,
a prevenção Justo. antes de chegar à dentadura definitiva. A odontologia trabalha em cima da prevenção. Da prevenção. Veja que um dentinho que caiu 2 anos antes do tempo Sim. pode causar um problema, né? Enfim, então, o quanto é importante que a dentadura... Eu gostaria de ressaltar, por exemplo, o problema da cárie. No momento que se instalou a cárie no dente, essa doença, a cárie, ela só tem um tratamento, é a remoção da cárie. Que vai tirar parte do dente. Vai. Então deu a cárie, ela perde uma parte do dente que nunca mais vai se formar. É importante, né, abrir um parênteses, dente não cresce demais. Justamente. Tirou um pedaço, só ele isso aí mesmo. É sintético. Então, quanto mais cedo for diagnosticada uma cárie e eliminada ela, melhor. Melhor. Menos material estranho. Justamente. Sempre diz que como é importante quem não tem dar valor para isso, né? Que depois, claro, isso já na idade adulta, já na idade de idoso e tal, que não tem mais a dentição natural, né? Que tem prótese, o quanto se perde de sensibilidade, o quanto, né? Então, quanto é importante, né, doutor, o dente natural, né? E a cárie está aí, bem claro, né? Para resolver o problema da cárie, vai ter que tirar a cárie junto com mais um pouquinho para limpar o dente. Sempre vai sair um pedacinho do dente então, que não nasce mais. Aquela estrutura perdida nunca mais. Não se refaz. A gente coloca um material artificial. Para repor aquela parte perdida, né? Que o pessoal chama de obturação, mas o termo técnico é uma restauração. Tenta restaurar o dente, né? Restaurar o dente. E veja, importante. Vamos pular um pouquinho mais para frente, doutor. Encontrei pessoas, por exemplo, sangram as gengivas, né? E no escovar, né? E aí me comentaram, né? Aí, mas eu tenho tártaro, né? Tártaro. O doutor tirou um monte de pedrinha da minha gengiva. E aí já comentaram, né? E sorte que eu consegui limpar, porque eu tive. Aí sempre aparece essa história. Tive um fulano lá que perdeu os dentes por causa disso. Sim. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é o tártaro em si, né? Ou se esse nome é o correto, o tártaro, né? Como se forma, por que se forma e realmente até onde, em um estado bem avançado, o que pode causar. Nós retornando o processo todo da formação do tártaro, que é uma calcificação que se forma da gengiva junto ao dente, porque a gengiva, a estrutura, a anatomia dela junto ao dente, ela deixa um pequeno sulco na volta do dente, que é natural, de 0,5 milímetro. Naquele local onde ficam os resíduos de alimento, esses resíduos, que às vezes as pessoas fazem a escovação rapidamente, e fica aquela massinha branca que fica ali. Passa um palitinho ali, sai aquela massinha branca. Isso a gente chama de placa dental. Em cima desta placa se depositam íons de cálcio que vem na própria saliva. Então vai endurecendo aquela placa e vai calcificando. Ou seja, por falta de higiene, por falta de limpeza dos resíduos alimentares. Aí vem o problema da cárie também, que ela se forma porque ficam aqueles resíduos. Né? Então, esse depósito, né, do tártaro, que tem pessoas que têm uma probabilidade maior do que outras de formação, ela vai causando uma irritação local. Então a gengiva ela sangra porque ela ficou irritada devido a alguma causa local, que é essa calcificação. Ela só porque, grosso modo, na rua, aí o me falou que ela foi soltando, se afastando do dente, enfim, né? Isso justamente é bem assim que funciona. Então aí vem o processo todo. A pessoa que não procura o dentista, não faz essa remoção de tártaro, aquilo vai se avolumando, causando aquela gengivite, ou seja, inflamação da gengiva, passando para o que a gente chama de periodontite, ou seja, peri em volta, dontos dente. Então, em volta do dente, que nós temos as estruturas anatômicas do dente, a gengiva nada mais é, assim, assemelhando um tapetezinho sobre o osso que vem e encosta no dente. Então, proteção. Isto, na realidade, quando esse tártaro se avoluma, ele começa a formar uma inflamaçãozinha no osso que está abaixo da gengiva, que é a estrutura que segura o dente. Ou seja, o dente está inserido dentro do osso.
E causando isso aí, aquele osso vai se reabsorvendo. Ele vai, meu dente parece que ficou grande, comprido, e flochou. Não, é porque o osso se reabsorve e a gengiva acompanha. A gente fala muito, o pessoal fala muito em retração da gengiva. Retração gengival. Nada mais é do que a perda de osso. Perda de osso. Por problemas, muitas vezes, de tártaro. Né? Agora, existem problemas periodontais que são genéticos. Essa perda de osso, muitas vezes, ela se inicia numa faixa etária. A gente calcula a partir dos 35 anos que todas as pessoas têm uma retraçãozinha, que a gente chama de retração senil. Que é natural. É natural, né? Com a idade vai havendo, né, aquela acomodação, uma perda de osso e tal. Mas quando ela se acentua muito, pode ter certeza, radiografa vai ver a perda de osso e tal. Por acaso seu pai, sua mãe não perdeu os dentes assim? Nesse caso, doutor, quando é genético, o que se faz? Daqui a pouco já tem pessoa preocupada lá do outro lado. Justamente. Esse processo genético, né, de perda de dentes por mobilidade, que antigamente tinham outros nomes, assim, mais vulgares, né? Mas é um problema periodontal. A genética, nós não temos como influir nela. Sim, a genética. Nós conhecemos todo o processo, como evolui esse tipo de doença, mas o tratamento, ele é tratamento sintomático, ou seja, procura-se não deixar nada que possa acelerar esse problema, que é o tártaro, que é a placa dental. Né? Então, a pessoa que tem esse problema, que vai num periodontista, especialista, ele vai procurar fazer primeiramente esse tipo de trabalho. Depois ele vai observar se aquela gengiva se despregou muito do dente, a gente chama de bolsa em volta do dente, então é removida aquela gengiva para que ela termine rente ao dente e não tenha sulco e facilite a limpeza. Né? Essa é a finalidade, que às vezes as pessoas fazem a cirurgia nas gengivas e tal. Justamente. Um dos processos mais comuns, assim, dessas cirurgias periodontais é a remoção dessa bolsa, porque houve a reabsorção óssea e a gengiva se despregou do dente, né? Então ali facilita a entrada de resíduos. Então ali você elimina aquele espaço para nosso, né? E a gengiva cresce, não cresce depois de uma cirurgia, ou ela cresce? Não, ela fica, ela termina rente ao dente e não tem mais sulco. Não tem mais sulco. Mas com o tempo, se ela tirar uma parte da minha gengiva, agora ela vai crescer de novo? Não. Tirou o que... Não. É o suficiente para que porque a gengiva é uma estrutura bucal de uma cicatrização assim excelente. Rápido, né? Basta ver que, sendo a boca um local altamente poluído de bactérias, deve ter também um antibiótico natural, faz uma extração dentária, né? É rápido. E a cicatrização acontece. Raramente vai haver algum problema, né? Então essa reação natural do organismo, né? E a gengiva, ela se cicatriza muito bem. Perfeito. Ver o quanto é importante, né? Nós estamos conversando, vamos indo. Sempre o preventivo lá é a higiene bucal, é fundamental. Né? E a gente tem muito hábito, assim, as pessoas escovarem os dentes, né? Limparem após as refeições, né? Nem sempre, muito só, é 3 refeições por dia, mas no meio da tarde eu comi alguma coisa. Justamente. Né? Veja quanto é importante. E realmente a boca, né, doutor? Esse regramento da higiene bucal é importantíssimo. Quando é que deve se escovar os dentes? Após as refeições. Para tirar o resíduo. Se o indivíduo jantou ou comeu alguma coisa, fez a sua última refeição, escovou os dentes, bem escovadinho, mas depois vai comer uma coisinha fora de hora ali, não adiantou nada aquela escovação. Outra coisa assim, muito importante que a gente vê é as pessoas acordarem de manhã, levantarem e tal, e escovar os dentes. Mesmo, realmente. Daí toma café e não escova os dentes. Mas não já tem... escovei, diz assim, né? A lógica, na verdade não tem lógica. Não tem lógica. Né? Tem que escovar depois. Porque ela escova de manhã para tirar aquele gosto da boca, enfim, justamente, né? E aí toma o café, diz, mas escovida um pouquinho, normalmente, psicologicamente, ela vai pensar escovida. O fundamento é após. É após as refeições. Né? Interessante isso. Eu vou fazer uma pergunta ainda antes de seguir para frente.
que talvez não tenha nada a ver com a sua área, mas as pessoas perguntam por que é na boca que aparece. Sim. A afta. A afta. Né? O que é? Porque as pessoas, não, mas olha, pá, vai ter programa, pergunta para o doutor afta. Por que eu tenho tanto, isso incomoda e chega a ficar uma bolsa na minha... Né? Então, as teses sobre a afta são muito variadas. Então, na realidade, a gente procura tratar o sintoma, ou seja, a dor da afta. E, inclusive, uma época se utilizava produtos para cauterizar aquele local, formar uma casquinha ali, então parava a dor. O que é a afta? A afta é uma ulceração do epitélio da boca, porque esse epitélio da boca, essa estrutura, é o mesmo da estrutura da pele. Sim, só que nós temos uma proteção externa, que é a ceratina, né, que nos dá a proteção. Claro, passou aquela ceratina, ele começa a doer, machuca ali. Né? Na boca, nós não temos essa proteção. Qualquer agressão, basta ver assim, ó, uma mordida, né? Tá mastigando, mordeu a bochecha, né? Acontece, já aconteceu comigo. Vai ficar uma feridinha. É uma afta traumática. Né? Essa não veio de fora para dentro, então, de dentro para fora. Justamente. Então, o que é afta? É uma ulceração causada por vários tipos de origens. Tem-se uma tese em que o sistema nervoso ele está diretamente ligado na digestão, e o aparelho digestivo, muitas vezes, tem pessoas que não se dão bem com alimentos ácidos. É muito comum pacientes dizerem: comi um abacaxi, me deu afta. Comi um tomate, me deu afta. Agora estou uma coisa fazendo isso que não acontece, mas é uma realidade. Não abacaxi, mas eu tenho aquele house aquele forte. Sim. Basta uma balinha para mim dar problema de afta. Eu nunca mais tive problema com afta, porque nunca mais... Então, assim, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, que o senhor vai ter uma comparação bem precisa. O herpes. A gente sabe que a pessoa que tem o herpes, ele vai ter toda a vida. Então, como é que acontece o herpes? Uma diminuição das defesas do organismo, né? Ela proporciona que aquele vírus se instale. Pode ser herpes labial. Eu já tive pacientes que tiveram até apareceram com herpes oculares, né? E assim por todo o corpo, né? Mas basta a diminuição das defesas, da imunidade, para que ele se estabeleça. Né? Então a afta tem muita coisa a ver com isso. A ver com isso. E a gente falar o equilíbrio, né? Justamente. O equilíbrio da flora bucal, então vamos chamar de flora, que são as bactérias. Esse equilíbrio bom, doutor, o equilíbrio da própria natureza. Porque o organismo é uma coisa interessante, né? A evolução da espécie humana, ela se deu e se dá e acontece com um equilíbrio completo, né? Porque as pessoas não sabem, não se dão conta que as nossas células do organismo estão sempre se reproduzindo. Sempre se reproduzindo. Então, praticamente de 7 anos, quase todas as células mudam. Sempre estão morrendo Aí que vem o problema do câncer. Né? O que é o câncer? A célula cancerosa, nesta reprodução celular, ela se reproduz diferente da célula originária. Então ela passa a ser um corpo estranho naquele local. Ela vai se reproduzindo e vai tomando conta daquele local. Claro que as causas são muito variadas, né? Pode ser um vírus, pode ser, por exemplo, muito comum na boca, uma prótese mal adaptada. Pode ir machucando. Uma dentadura, uma ponte móvel, uma coisa assim que vai machucando. As pessoas têm a ideia de que, tem que acostumar. Não. Se ela fez a ferida, é porque ela está mais comprida, está mais, né? Então tem que desgastar aquela prótese para que ela não machuque. Até porque, independente do desconforto, da dificuldade, eu já vi isso também, doutor. Conversar exatamente isso, tem que acostumar, né? Vai formar calo, a expressão que dizem, né? Mas na verdade está cometendo uma agressão que pode se tornar uma doença. Justamente, aquela irritação e machucadura constante, naquela reprodução celular, as células passam a se dividir, a se reproduzir diferente e formam daí corpo estranho,
naquele local. E nós, quer queira, quer não, a gente leva para a boca muita porcaria. Sim. Ó, faltou luz. Foi só aqui ou... Não, você pode continuar falando que tá no ar na rádio, igual, só eu acho que... Bem, então continuamos no ar, no escuro, mas no ar. Sim. Acabou de faltar luz dentro dos nossos estúdios. Só o vídeo vai ter que parar daí. Não tem problema, né? Não tem problema.